Oi, galera animada! Nessa aula de matemática, nós vamos aprender sobre conjuntos, que é um conceito primitivo muito importante para a matemática. Mas o que são conjuntos? Conjunto é uma coleção qualquer de objetos que tem uma relação entre si. Como exemplo, temos aqui o conjunto dos esportes praticados com bola. Outro exemplo de conjunto, o conjunto de países da América do Norte, que é formado por Estados Unidos, México e Canadá. Outro exemplo de conjunto é o conjunto de frutas vermelhas, representado aqui. Agora você pode estar se perguntando, como fazemos para nomear os conjuntos? Bem, os conjuntos são nomeados com letras maiúsculas. Nos nossos exemplos aqui, utilizamos as letras A, B e C. Agora vamos entender melhor como os conjuntos são representados. Antes de responder essa pergunta, primeiro precisamos nomear os elementos do conjunto. Cada elemento do conjunto pode ser representado por uma letra minúscula. No nosso exemplo de esportes praticados com bola, vamos nomear cada elemento do conjunto pela letra inicial do nome do esporte. Bem, essa forma de representar os conjuntos é chamada de diagrama, mas tem outras formas de representá-los também, através da linguagem simbólica ou através da enumeração. No diagrama, o conjunto é representado por um círculo que tem dentro dele todos os elementos. Na enumeração, você precisa listar todos os elementos do conjunto entre colchetes. E na linguagem simbólica, você vai escrever o conjunto da seguinte forma. Entre colchetes, pega um elemento para representá-lo como B, no nosso exemplo representa o basquete, e você vai escrevê-lo B, tal que, essa barrinha significa tal que, B é um esporte com bola. Então, todos os elementos que são esportes com bola estão dentro dessa classificação. Vamos ver outro exemplo. Vamos usar agora o conjunto de países da América do Norte. Então, vamos representar o Canadá pela letra C, os Estados Unidos pela letra E e o México pela letra M. Essa é a representação do conjunto chamada de diagrama. Para escrever o conjunto utilizando a representação da enumeração, você precisa escrever os colchetes e todos os elementos do conjunto dentro desses colchetes separados por vírgulas. No caso que temos aqui, podemos dizer que o conjunto A é formado pelos elementos C, E e M. Na representação dos conjuntos através da linguagem simbólica, nós precisamos escrever a característica que liga todos os elementos do conjunto, de tal forma a usar a barrinha do tal que e escolhendo um dos elementos para representá-lo. Podemos dizer A igual a C, tal que C é um país da América do Norte. Agora vamos entender um pouco mais como os conjuntos se relacionam com outros conjuntos. Vamos ter aqui como exemplo o conjunto A, o B e o C, formados por letras do alfabeto. Primeiro vamos relacionar o conjunto A e o B. Escrevendo os elementos do conjunto A e do conjunto B conforme a enumeração, vemos que todos os elementos do conjunto B também estão no conjunto A, mas nem todos os elementos do conjunto A estão no conjunto B. Quando isso ocorre, nós podemos dizer B está contido em A, que A contém B, utilizando esse símbolo sempre aberto para o lado do conjunto que tem mais elementos. Agora vamos relacionar o conjunto A e o conjunto C. Bem, vamos enumerar os elementos de cada conjunto e vemos que não há nenhum elemento comum. Então, quando isso ocorre, dizemos que C não está contido em A e que A não contém C. Para ficar mais tranquilo entender, nós vamos utilizar mais um exemplo. Aqui nós temos o conjunto E, que vamos dizer que é o conjunto de todos os esportes. Vamos usar também como exemplo o conjunto dos esportes com bola, que vai ser o B, e o conjunto dos esportes que não usam bola, que nós vamos chamar de N. Vamos relacionar esses três conjuntos. Vamos entender melhor o que são subconjuntos agora. Como vimos, todos os elementos do conjunto B e do conjunto N também são elementos do conjunto E. Quando isso ocorre, podemos dizer que o conjunto B e o conjunto N são subconjuntos do conjunto E. Para calcular o número dos subconjuntos que um conjunto tem, nós podemos usar a seguinte forma. O conjunto das partes é igual a 2 elevado a n.
no qual n é um número de elementos do conjunto. No exemplo do conjunto E, ao todo, ele tem 10 elementos. Então, para calcularmos o número total de conjuntos das partes, vamos fazer 2 elevado a 10. Então, o total de subconjuntos do conjunto E é igual a 10.024. Vamos usar como exemplo um conjunto com menos elementos para facilitar o entendimento. O conjunto A dos países da América do Norte possui 3 elementos. Então, para calcular o conjunto das partes, vamos utilizar a fórmula 2 elevado a n, onde n é o número dos elementos, que corresponde a 3. Então, o número total de subconjuntos do conjunto A é 2 elevado a 3, que é igual a 8. Podemos escrever todos esses 8 subconjuntos para ficar mais claro o entendimento. O conjunto das partes de A é igual a conjunto vazio, que é representado por esse elemento. Todos os conjuntos possuem como subconjunto o conjunto vazio, que é quando não há nenhum elemento. Também temos como subconjunto cada conjunto com apenas um elemento. Esse conjunto é chamado de conjunto unitário. Temos o conjunto unitário do elemento C, o conjunto unitário do elemento E e o conjunto unitário do elemento M. Como subconjuntos, também temos conjuntos formados por apenas 2 elementos do conjunto A: o C e E, o CM e o ME. Como subconjunto, também temos o conjunto formado por todos os elementos do conjunto A: C, E e M. Já vimos a relação entre conjuntos com conjuntos e agora vamos ver as relações entre elementos e conjuntos. A relação entre elementos e conjuntos é chamada de relação de pertinência, que é representada por pertence e não pertence. Para entender melhor essa relação, vamos usar como exemplo o conjunto de animais aquáticos, representado por A. Fora dele, nós temos 2 elementos, que são animais que não são aquáticos. Vamos representar cada elemento pela letra inicial do nome do animal: baleia B, golfinho G, foca F, peixe P, tubarão T e leão marinho L. Também urso U e elefante E. Vamos ver como esses elementos se relacionam com o conjunto A. Podemos escrever que o elemento B, baleia, pertence ao conjunto A dos animais aquáticos. O elemento T, tubarão, também pertence ao conjunto A dos animais aquáticos. Da mesma forma, F pertence a A, L pertence a A, G pertence a A e P pertence a A. Assim, também vemos que o elemento U, urso, não pertence ao conjunto A de animais aquáticos, porque o urso é um animal terrestre. Da mesma forma, o elemento E, elefante, não pertence ao conjunto A de animais aquáticos. Tranquilo, não é mesmo? Agora chegou a hora da operação com conjuntos. Para exemplificar essa relação, vamos ilustrar 2 conjuntos, A e B. A e B possuem alguns elementos comuns. Esses elementos comuns estão representados nessa parte verde, que é chamada de interseção. A parte azul representa os elementos que só pertencem a A, e a parte amarela os elementos que só pertencem ao conjunto B. A primeira operação que vamos aprender é a diferença. No nosso exemplo, nós queremos saber quanto vale A menos B, que é o que vale essa partezinha azul. A menos B é qualquer elemento X que pertence a A e não pertence a B. Então, como vamos representar a diferença? Vamos representar a diferença da seguinte forma: A menos B é igual a qualquer elemento X, tal qual X pertence a A e X não pertence a B. A segunda operação que nós vamos entender melhor é a união, que abarca todos os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Então, podemos dizer que A união B é igual a X, tal qual X pertence a A ou X pertence a B. Por fim, como vimos inicialmente em interseção, que equivale a essa parte verde da nossa ilustração, e podemos representá-lo da seguinte forma: A interseção B é igual a X, tal que X pertence a A e X pertence a B. Isso quer dizer que qualquer elemento X que pertence a A e B ao mesmo tempo faz parte da interseção. Agora vamos ver como é que essas operações funcionariam colocando elementos nos conjuntos A e B. O conjunto A, os seus elementos são formados pelos números divisores de 24. Então vamos ler da seguinte forma: A
é igual a x, tal que x seja um número divisor de 24. Então, os elementos de A são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e o próprio 24. No nosso conjunto B, nós vamos ter os elementos que são divisores do número 30. Então, vamos representá-lo da seguinte forma: B é igual a x, tal que x seja um número divisor de 30. Os elementos de B seriam, então, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Vamos fazer operações com esses dois conjuntos agora? Qual é a diferença entre A e B? Como vimos, a diferença entre A e B são todos os elementos de A que não pertencem a B. No nosso exemplo, a diferença entre A e B são os números 4, 8, 12 e 24. Agora vamos ver qual é o conjunto A união B. Como vimos, A união B é representada por todos os elementos de A e de B. Então, A união B é formada pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 24 e 30. Tranquilo, não é? Por fim, vamos saber qual é a interseção entre A e B. Como vimos, a interseção é formada pelo conjunto de elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Aqui no nosso exemplo, esses conjuntos são representados por essa parte verde. Podemos dizer que A interseção B é igual a 1, 2, 3 e 6, que são os divisores de 24, que também são divisores de 30. Por fim, para terminar nossa aula de conjuntos, nós vamos aprender o número de elementos da união de conjuntos, que podemos representar como o número de elementos da união entre A e B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção entre A e B. Vamos entender melhor agora com um exemplo. Vamos utilizar nosso exemplo conjuntos de super-heróis, num total de 15 elementos. Vamos dividir esses 15 elementos no conjunto M, que são super-heróis que utilizam máscara. Vemos que o número de elementos do conjunto M são 8 elementos, que equivalem a 8 super-heróis. Também dividimos nossos super-heróis no conjunto C, que é formado pelos super-heróis que utilizam capa, que é formado por 5 elementos, 5 super-heróis. E o resto dos nossos super-heróis, no conjunto N, é formado pelos super-heróis que não usam capa e também não usam máscara. Esse conjunto é formado por 4 elementos, 4 super-heróis. Se somarmos todos os elementos do conjunto M, do conjunto C e do conjunto N, 8 mais 5 mais 4, encontramos o número 17. Mas como vimos antes, são só 15 elementos, 15 super-heróis. Como isso é possível? Isso acontece porque 2 elementos se repetem. Existem 2 super-heróis que ao mesmo tempo utilizam máscara e utilizam capa. Então, vimos que há uma interseção entre o conjunto M e o conjunto C. Então, para calcular o número total dos elementos dos conjuntos M, C e N, nós temos que subtrair o número de elementos da interseção, que no caso é 2. Vamos somar 8 mais 5 mais 4 e subtrair 2, como podemos ver melhor no nosso exemplo do diagrama aqui. Bem, essa foi nossa aulinha sobre conjuntos. Espero que vocês tenham gostado bastante. E nos vemos na próxima. Até mais!